este encontro solicitado pelo presidente do Bloco Democrático, que encontrou o ministro do Interior, e ali houve de facto um tete-a-tete, e o ministro do Interior abriu mão. Mas esperemos que o que ele disse se faça sentir no terreno. Vamos no teor da redação e voltamos aqui para os nossos comentários. E gostaria de ler os vossos comentários, a vossa participação, porque este Ecos e Factos é de todos nós. Vamos na redação. Portanto, o ministro do Interior reafirma medidas disciplinares contra efetivos infratores. O ministro do Interior, Eugênio Laborinho, reafirmou quarta-feira em Luanda a aplicação de medidas disciplinares e criminais contra efetivos infratores. O governante falava durante a audiência concedida ao presidente do Bloco Democrático, Filomeno Vieira Lopes, com quem abordou questões atinentes à atuação dos agentes da ordem e sobre a segurança pública no país. Na ocasião, Eugênio Laborinho reconheceu e lamentou as falhas que têm sido cometidas pelos efetivos afetos ao seu ministério, alguns dos quais culminam com a perda de vidas humanas. No entanto, explicou que sempre que as circunstâncias o exijam, são instaurados processos de inquérito de averiguação disciplinares e criminais contra os envolvidos, cujas medidas são aplicadas conforme os casos concretos. A atitude, a título de exemplo, a Polícia Nacional, enquanto órgão do Ministério do Interior, com mais efetivos, expulsou 46 efetivos em 2023 e 32 no primeiro semestre do corrente ano. Portanto, o Ministério do Interior e os seus distintos órgãos estão comprometidos a respeitar a Constituição da República de Angola, bem como promover e defender os direitos humanos e o exercício da cidadania, concluiu o ministro. Portanto, meus amigos e meus irmãos angolanos, aqui está o ministro do Interior que se compromete perante um grande líder da oposição. E este comprometimento do ministro, ele está a falar não só para os angolanos, mas está a falar até para a comunidade internacional. Mas vamos tratar a questão ao nível da casa nossa, ao nível do nosso território. Portanto, é assunto do nosso quintal e assim ela merece ser tratada. O senhor ministro Laborinho, aqui, vendo este teor, está de parabéns. Não procurou tergiversar, não procurou criar, digamos, zigue-zagues, não procurou fugir da questão, foi diretamente ao cerne. O porquê? Porque um dos grandes episódios, ou dos últimos episódios que nós vimos, de facto, a polícia perde toda a razão. E não há razões de continuar a defender os infratores das regras de atuação dos serviços de ordem pública. Existem estatutos, existem critérios bem estabelecidos na lei da atuação da polícia. Há necessidade de respeitar a vida humana. Há necessidade de respeitar, como se diz no léxico angolano, o bem-vida. As vidas angolanas contam. O angolano não deve mais ser abatido como um rato que roubou queijo em casa e a ratoeira estava ali, e caso a ratoeira não apanha e o dono da casa está ali com a paulada, dá no rato. Não, o angolano não é um rato. O angolano não é um cão tinhoso. O angolano não é um cão vândalo. O angolano é um ser humano.
e a polícia, excepto nenhum agente da polícia, devem atuar com os princípios e critérios recomendáveis na técnica de manter ordem e disciplina, respeitando os direitos humanos. Nós, os angolanos, merecemos o respeito humano. Nós, os angolanos, merecemos a dignidade enquanto seres humanos. Temos visto muitos episódios, caro ministro do Interior. Temos visto tantos episódios hediondos. Temos visto tantos episódios vergonhosos de vexame, policiais a baterem em senhoras adultas, para não dizer de terceira idade, policiais a baterem nas senhoras mulheres de outros homens angolanos em órgãos, nos seus órgãos genitais. Não se pode, perdoem-me em ser tão explícito, mas não podemos mais permitir que estas coisas continuem a acontecer. Porque não é o polícia o sábio de Angola. Não é o ministro do Interior o sábio de Angola. E Angola não pertence à Polícia Nacional, Angola não pertence ao senhor ministro do Interior. Há necessidade de respeitar quem vos paga o salário. Há necessidade de respeitar quem vos dá o trabalho, porque quem vos dá o trabalho é o cidadão nacional. Se o senhor ministro é ministro, é porque existe a cidadania, é porque existem os angolanos. Se não existissem angolanos, o senhor não seria ministro e os polícias não seriam polícia. Os polícias existem para proteger e ajudar a coordenar a convivência da nossa sociedade, dos nossos cidadãos. É verdade que existem cidadãos prevaricadores. O cidadão prevaricador merece o seu tratamento devido, merece medidas disciplinares. E por outra, temos a questão das prisões que estão altamente abarrotadas. Esta não é uma questão diretamente direcionada ao ministro, mas porque as prisões são custodiadas, são guardadas pelos órgãos, pelos agentes da Polícia Penitenciária que pertencem ao seu ministério. Também pedimos que lá haja um tratamento adequado aos reclusos. E, por conseguinte, existem muitos reclusos que, de facto, estão lá e são inocentes. Mas este é um caso que vai agora ao Ministério Público. A Procuradoria-Geral da República deve também fazer a sua parte. Nós, os angolanos, estamos cansados de viver essas atrocidades, estas faltas de respeito, esta falta de humanidade. Porque se os órgãos de direito continuarem a atuar assim, portanto, isto vai se dilacerar e isto vai perpetuar-se e vai ser um efeito dominó. Até o próprio cidadão vai deixar de respeitar os órgãos competentes. E isto não é bom. Não é bom chegarmos até este nível. E devemos evitar, devemos preventivar, devemos prevenir em vez de remediar. Senhor Ministro, com estas tuas palavras que renderam-se públicas através da vossa página do Facebook, nós o agradecemos em parte, mas guardamos a nossa reserva para os próximos episódios. Caso voltarmos a ver, a notar comportamentos semelhantes àqueles que acabamos de identificar aqui, aqueles que todos nós vimos, senhor Ministro terá que continuar a trazer esclarecimentos a nós, os angolanos. Nós esperávamos que o senhor ministro talvez fizesse uma conferência de imprensa, mas valeu a pena o encontro que concedeu ao presidente do Bloco Democrático e esta nota explicativa que veio no de cima. E por outra, os comunicadores, ou melhor, os porta-vozes da polícia devem terminar com esta geringonça de trazerem sempre narrativas não que vão ao encontro com os factos. Existem muitos testemunhos. E se os nossos tribunais fossem tribunais justos,
todos os testemunhos deveriam ir no tribunal e fazer os seus depoimentos. E se houvessem juízes e uma juria justa, então as casas de reclusão estariam cheios de agentes da corporação de ordem pública. Nós queremos nos limitar aqui porque teríamos ainda muito mais por dizer. Senhor Ministro, fica aqui a nossa recomendação. Mais uma vez, obrigado por ter pronunciado, falado e, como se diz na nossa gíria, que estas suas palavras não sejam babete, mas que sejam palavras de senso de responsabilidade.